alunos, boa tarde, tudo bem? Professor Luiz, estamos aqui hoje para falar da nossa videoaula com o tema escravidão no Brasil. Nesta videoaula nós vamos abordar aí a escravidão desde o seu início até a abolição no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assina e decreta a Lei Áurea, dando fim assim definitivamente à escravidão no Brasil. Mas antes de aprofundarmos, gostaria de deixar aqui com vocês o meu e-mail para que vocês possam enviar aí suas dúvidas nesta videoaula. Anotem aí, luizcpmarques30@gmail.com. Envie suas perguntas, suas sugestões, reclamações e eu enviarei assim e eu responderei assim que possível. Então vamos continuar nossa videoaula? Vem comigo. Olha só. No Brasil foram muitos anos de escravidão, iniciado lá no século XVI, após a colonização do Brasil. Tá? Só lembrando que Pedro Álvares Cabral ele chega ao Brasil em 1500. Porém, a colonização ela só vai ser iniciada em 1530. Ok? Vejam só o próximo slide. Foram 3 séculos de escravidão no Brasil. Tá? Foi um pouquinho mais de 3 séculos, 3 séculos e meio, quase. E durante esses anos, entraram no Brasil mais de 5 milhões de escravos. Todos escravos trazidos da África pelos navios negreiros. Tá bom? Então, vejam só o que aconteceu. O que vem à mente quando nós falamos de escravidão? Primeiramente, é a escravidão africana, certo? Certíssimo. Mas existiu um outro tipo de escravidão no Brasil, além da escravidão dos negros. Nós vamos ver agora. Acompanhe no próximo slide. Os índios foram os primeiros a sofrerem com a escravidão. É verdade. Na extração de recursos naturais e em atividades domésticas, tiveram a ajuda dos jesuítas, que os protegeram da escravidão. Como assim? Vejam a seguinte situação. Os europeus chegam ao Brasil, fazem a amizade com os índios, em troca de presentes, como espelhos, facas, armas, eles trabalham na extração de recursos naturais, trabalham também em lavoura, mas com o passar do tempo, os portugueses começam a deixar de dar esses presentes e começam a forçá-los a fazer o trabalho escravo. E assim surge o trabalho escravo indígena, que logo depois começam a receber a ajuda dos jesuítas para os protegerem. Tá bom? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, algumas dúvidas sobre a escravidão indígena. Foi iniciada através do aprisionamento de nativos pelos colonizadores. Então, primeiro, teve todo aquele processo de amigável. Depois, os colonizadores viram que seria um produto rentável a escravidão indígena. Então, eles aprisionavam os indígenas e forçavam eles a trabalhar como escravos. Havia também a venda de indígenas capturados, não só por portugueses, mas também por algumas tribos que eram inimigas entre si. Tá bom? A escravidão indígena não beneficiava em grande escala a metrópole portuguesa. Por isso, ficou ali somente num nível local aos colonizadores. Por que não beneficiava a metrópole portuguesa? Porque os índios, muitos deles, tinham o estilo de vida sedentário. Não tinha aquele estilo de vida trabalho pesado. Produziam ali somente o necessário, produziam um alimento que eles seriam consumidos durante um tempo e depois produziam novamente, mas sempre trabalhando devagarzinho, de leve, nunca um serviço chamado serviço pesado. Muitos indígenas resistiam, morriam por suicídio ou coisas desse tipo, justamente resultado daquele trabalho forçado, ok? Além de ter o contato com as doenças trazidas pelos portugueses. Não só no Brasil, mas na América em si, muitos povos indígenas foram dizimados por conta dessas doenças.
Então, vejam aí algumas curiosidades. Mas acompanhem no próximo slide. O apogeu do trabalho escravo dos nativos ocorreu em 1540 até 1570. Em 1549, o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, quando chegou ao Brasil, junto com os jesuítas, ok? Eles eram contra o trabalho dos nativos. Então, a partir de 1570, a coroa portuguesa pretendeu criar uma legislação para proibir a escravidão indígena. E isso favoreceu a entrada do trabalho escravo. Então, vejam só que discrepância. Os anos em que prevaleceu a escravidão indígena e a escravidão africana. Iniciada em 1540 até 1570, cerca de 30 anos durou a escravidão indígena. Porém, a escravidão africana vai durar muitos anos. Podemos dizer séculos, se precisar. Mas não acaba por aí. Tá? A Companhia de Jesus, como era chamada a ordem religiosa dos jesuítas, era o órgão responsável, criado não só pela coroa portuguesa, mas também pela Igreja Católica, para difundir a fé cristã no novo continente, aqui na América. Não só para proteger os indígenas, mas também com a intenção de expandir a fé cristã. Okay? Não só na América Portuguesa, mas também na América Espanhola. Mas não acaba não. Venham comigo. Manuel de Nóbrega e José de Anchieta eram os principais jesuítas que lutavam contra a escravidão indígena. Tá bom? Cuidado para não confundir. Nós vamos falar alguns nomes importantes sobre a abolição da escravidão e sobre esses dois nomes que lutavam contra a escravidão indígena. José de Anchieta, você conhece, você vai ouvir falar muito. Manuel de Nóbrega também vai ouvir falar muito. Tá bom? Em algumas regiões, por exemplo, no sudeste do Brasil, você ouve falar muito em José de Anchieta. No sul, se ouve falar muito em Manuel de Nóbrega. Mas, venham comigo. Nós temos muitas outras coisas para abordar. Entre 1750 e 1777, os jesuítas foram expulsos de Portugal e de suas colônias. Por quê? Se eles eram os responsáveis por proteger os indígenas da escravidão. Por quê? Essas missões jesuíticas criadas pela Companhia de Jesus começaram a obter grandes lucros. Então, o Marquês de Pombal, em nome da coroa portuguesa, expulsou os jesuítas. Então vejam aí, os jesuítas diziam que os índios deveriam ser catequizados, deveriam ser evangelizados. Por isso, não poderiam ser tratados como escravos. Aí vem a pergunta, e os negros? Aonde entram os negros? Uma outra videoaula nós vamos falar sobre isso. Mas acompanhem comigo aqui no raciocínio. Então, os jesuítas são expulsos, não só de Portugal, mas de suas colônias, incluindo o Brasil. Aí vem a escravidão africana com muito mais força. Então vejam aí uma imagem que eu coloquei para vocês de um navio negreiro trazendo escravos da África para serem comercializados no Brasil. Mas vamos saber um pouquinho mais. Começaram a ser trazidos para o Brasil em 1530, nos chamados navios negreiros. Os escravos trazidos foram forçados a trabalhar em vários segmentos sociais aí do Brasil, principalmente no engenho de açúcar, na região nordeste do Brasil, aonde se localizava o centro social da época, e alguns anos depois passou-se a serem usados na região sudeste, nas fazendas de café. Foram usados também na mineração, na extração de ouro, na região de Minas, Mato Grosso, Goiás, na região centro-oeste do Brasil, onde foram encontrados os maiores números de metais preciosos. Ok? Algumas informações interessantes
nós vamos obter nestas aulas, mas não deixem de prestar atenção. Os negros, os padres jesuítas diziam que eles não tinham alma. Por esse motivo, os escravos africanos recebiam ensinamentos católicos, eram batizados e proibidos de usar sua língua nativa e sua religião. De certa maneira, eles eram obrigados a seguir os rituais católicos. Podemos colocar nesse segmento o eurocentrismo, o estilo de vida europeu, ok? Colocado e implantado pela Igreja Católica. Todos esses segmentos não têm nada a ver com a coroa portuguesa, simplesmente com a Igreja Católica. Mas existe uma dúvida. E os índios? Por sua vez, eram fracos e estavam acostumados com a vida sedentária. E eles não acostumavam-se facilmente com o serviço pesado. Esse foi um dos principais motivos, ou dos mais fortes, que obrigaram os colonos portugueses a recorrerem à escravidão africana. Só lembrando que a escravidão africana, praticada principalmente pelos portugueses, já era muito forte na Europa e no continente africano. Tá bom? Vejam aí, em relação a este slide anterior, uma imagem de como era a vida das tribos indígenas. Mulheres trabalhando no seu artesanato, produzindo suas cerâmicas, o homem, o índio em si, preparando o material para a caça. Então vejam que é um estilo de vida despreocupado, ok? Algumas pessoas lá no fundo, encostada na oca, totalmente despreocupado com a vida. E isso vai trazer aí motivos que levam os índios a serem trocados pelos negros. Eles, os negros, eles eram obrigados a vir para a América e trabalhar no pesado, já que na Europa eles não precisavam trabalhar tanto. Não, não é assim. Um dos motivos que levaram à escravidão indígena e os negros era que os europeus que vinham para a América como colonos ou tinham por obrigação de colonizar, eles não estavam acostumados também com o serviço pesado. Então eles não queriam trabalhar em um local estranho, onde eles não conheciam, totalmente despreocupados. Então nós temos dois fatores que vão influenciar a escravidão africana: a falta de resistência dos índios ao serviço pesado e a não aceitação dos europeus para trabalharem no pesado durante a colonização. Tá bom? Nós vamos ter alguns outros pontos interessantes em relação a esse tema, mas vamos observar os próximos slides. Então vejam aí algumas regiões da África de onde vinham a maioria dos escravos. Vejam que eu coloquei aqui para vocês na região de Guiné, ok? Este mapinha, Angola e Moçambique. São três regiões aí importantes da África, colônias de Portugal, de onde eram tirados os escravos. Outras regiões da África também eram escravos, também vinham escravos, também eram retirados. Porém, essas regiões eram onde os registros, os documentos históricos nos dizem que houve um maior número de circulação de escravos. Tá bom? Tudo bem? Podemos prosseguir? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, envie suas perguntas para luiscpmarques30@gmail.com. No Brasil, aqueles escravos que foram retirados da África, eles tiveram seus destinos já formados em três cidades importantíssimas do Brasil no século XVI. São elas Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Salvador e Rio de Janeiro são as que mais receberam escravos,
Tá bom? Na hora da compra dos escravos, eram observados alguns detalhes. Por quê? O escravo ele não era visto como um trabalhador qualquer. Ele era visto como uma mercadoria. E essa mercadoria tinha que durar muito tempo para que o investimento feito pelo seu dono tivesse um retorno. Imagina se você comprasse um escravo que durasse apenas um mês e logo ele viesse a morrer. Seria um prejuízo e tanto, porque você teria que repô-lo. Então não daria tempo de você lucrar. Eram observados então o que? Os dentes, as canelas, o quadril estreito e os calcanhares. Um detalhe sobre os calcanhares é muito curioso. Se o escravo tivesse o calcanhar, o osso do calcanhar grande, isso mostrava ao seu dono que ele era forte, que ele aguentava o serviço pesado. Então, alguns detalhes muito interessantes. Em relação aos dentes, se ele tivesse todos os dentes da sua boca e uma dentição bonita, limpa, mostraria que esse escravo é um escravo limpo, um escravo que mantém a higiene. Então, por si, seria um escravo saudável. Traria maior lucro para o seu comprador. Mas acompanhe aqui. Se tiver difícil, para um pouquinho, respira, toma uma aguinha e voltemos. Durante as viagens, aqueles escravos trazidos para o Brasil, não só para o Brasil, mas para a América em si, eles eram trazidos nos porões dos navios negreiros. Imagina uma sala de 20 metros quadrados, aonde cabe 2 pessoas por metro quadrado e você coloca 400 pessoas dentro daquele lugar. Vai ficar apertado, não vai? Era assim que os escravos se sentiam durante a viagem da África até o continente americano. Muitos passavam fome, sede, morriam de fome, pegavam doenças, e essa viagem durava 35 dias aproximadamente. Quando chegavam ao Brasil, eles eram levados diretamente para os engenhos, com 18 horas ou até mais de trabalho, condições precaríssimas, condições desumanas, além de sofrerem castigos, morarem nas senzalas com condições imundas, ok? E além de tudo, serem proibidos de usar a sua língua e religião. Imaginem a seguinte situação: você trabalhando numa empresa e o seu patrão te impõe uma coisa. Aqui você é obrigado a falar o inglês, mesmo você não sabendo. Então você fica proibido de usar a sua língua, o português, e teria por obrigação a falar o inglês. Você não entenderia nada, você não conseguiria nada. E era essa mesma situação colocada aos escravos. Vejam só o próximo slide, para a gente entender um pouquinho aí. Com todas essas condições impostas, os escravos começaram a se organizar e começaram a montar resistências. Entre essas resistências, podemos colocar aí suicídio, fuga, greve de fome. E o que mais vai ser colocado, e o que mais vai ser usado, vai ser os quilombos. Quilombos. O que eram os quilombos? Eram moradias construídas dentro das matas, feitas por aqueles escravos fugitivos. Com que intenção? Para ajudar os escravos a se esconderem dos capitães do mato. Quem eram os capitães do mato? Senhores contratados pelos fazendeiros para capturarem os escravos fugitivos. Porém, os quilombos eram logo achados e os escravos capturados.
recebiam várias punições por aquela fuga. Um dos maiores líderes de um dos quilombos foi Zumbi dos Palmares, e o maior desses quilombos chegou a contar com 20.000 escravos fugitivos. Esse quilombo que nós estamos falando, liderado por Zumbi, é conhecido hoje como Quilombo dos Palmares, se localizava em Alagoas. Este líder, Zumbi, foi morto em 20 de novembro de 1695. O dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, é em homenagem a Zumbi. Não só a Zumbi dos Palmares, mas também para refletirmos sobre essa tão cruel forma de trabalho compulsório, que é a escravidão, e que dizimou não só muitos povos indígenas, mas também muitas e muitas civilizações africanas. Ok? Claro? Tudo bem? Não acabou ainda. Acompanhe comigo. O começo da abolição. Aí o negócio começa a apertar para a coroa portuguesa. Não só para a coroa portuguesa, mas também para todos aqueles países que faziam o uso da escravidão. Quando se fala no começo da abolição, existe uma lei que a gente tem que dar muito valor, que é a Lei Bill Aberd, criada em 1845. O que é a Lei Bill Aberd? Acompanhe comigo. No próximo slide nós vamos entender isso. Foi uma lei criada pelos britânicos, pelos ingleses. Para quê? Com o direito de aprenderem e afundar qualquer navio suspeito de tráfico negreiro. É mais ou menos assim. A Inglaterra, a maior potência da Europa naqueles momentos, no século XVI em diante, até o século XVIII, passa a se achar dona ou a melhor civilização do mundo. Então eles criam essa lei, a Lei Bill Aberd, que dava-lhes o direito de aprender e afundar qualquer navio suspeito de tráfico negreiro. Eles nem paravam o navio, eles nem buscavam vestígios de tráfico negreiro. Aquele já é navio negreiro, então vamos fundar. E ponto final. Mas não para por aí. Vamos ver o seguinte. Em 1859, em apoio ao governo inglês, os movimentos abolicionistas começam a pressionar o parlamento para pôr o fim à escravidão. Uma observação aqui. O Brasil era o país que teve o fim da escravidão mais tardia. Lembra que eu tinha falado para vocês lá no início da nossa videoaula? Então, tá aí para vocês entenderem o porquê, tá bom? Mas vamos ver as próximas leis que nos ajudarão nisso. O abolicionismo pode ser definido como um movimento político-social que defendeu e lutou pelo fim da escravidão no Brasil na segunda metade do século XIX. O abolicionismo contou com a participação de vários segmentos sociais, políticos, advogados, médicos, jornalistas, artistas e até mesmo estudantes. Tá? Então vejam que eram muitas pessoas da sociedade. Os únicos que eram contra o fim da escravidão eram aqueles fazendeiros, os ricos, os donos de fazendas, que precisavam da mão de obra escrava. Entre esses principais abolicionistas, citamos dois nomes, Rui Barbosa e José do Patrocínio. Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Começam a ser organizados os tráficos entre as províncias. Como assim? Lembram da Lei Bill Aberd de 1845? Então, era por direito dos ingleses de destruírem, afundarem qualquer navio suspeito de tráfico negreiro. A Lei Eusébio de Queiroz, ela vai proibir o tráfico de escravos da África para o Brasil. Por isso, eu coloquei ali para vocês que
começam a surgir os tráficos interprovinciais, tráfico entre as províncias do Brasil. Por quê? Já que era proibido o tráfico internacional. Então, fazendeiros de Salvador começam a trocar escravos com fazendeiros de São Paulo, coisas desse tipo. Tudo bem? Dá para entender? Mas olhem aí, tráfico interprovincial, tráfico entre as províncias. Lei do ventre livre. O que é ou o que significa essa lei? Conhecida também como Lei do Rio Branco, assinada no dia 28 de setembro de 1871. Assinada pela princesa Isabel. Detalhe, aqui nós já estamos falando do segundo reinado de Dom Pedro II, tá bom? Lá no finalzinho do Império do Brasil. Esta lei considerava livre todos os filhos de mulher escrava nascidos a partir da data de promulgação desta lei, a data em que a lei entrou em vigor. Mas não acaba por aí, tem outras leis. Tem uma lei bem importante, Lei dos Sexagenários, ou Lei dos Sexagenários. O que é isso? É fácil de entender. Conhecida também como Lei Saraiva-Categipe, promulgada no dia 28 de setembro de 1885. Não entendeu? Então observem aqui. Esta lei concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Só que não era bem assim. Você trabalhava a partir dos 60 anos, você estava livre. Porém, você teria que trabalhar mais 5 anos para realmente ser considerado livres. Então, esta lei era uma lei de fachada. Tá bom? Observem aí uma imagem que eu coloquei para vocês. Os escravos também dentro de navios sendo açoitados pelos seus donos, ok? E por fim, a Lei Áurea, assinada no dia 13 de maio de 1888. Essa lei dava fim à escravidão de vez no Brasil. E quem foi a responsável? A nossa querida princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Em 1810, depois que a Armada Inglesa escoltou a comitiva de Dom João VI para o Brasil, o príncipe foi forçado a assinar um tratado no qual se comprometia a realizar a gradual abolição do comércio de escravos. Foi o início de uma luta pela abolição que duraria 80 anos, metade do tempo dedicado para acabar com o tráfico entre a África e o Brasil. Mas como bloquear um dos mais rentáveis negócios do planeta? Em 1832, por exemplo, um paulista adquiriu 760 escravos na África e pagou 20 mil réis por peça. Ao chegar no Brasil, vendeu cada um por 250 mil réis. Esta supervalorização dos escravos aconteceu porque, a partir de 1826, em reconhecimento à independência do Brasil, a Inglaterra forçou Dom Pedro I a assinar um novo tratado que proibia de vez o tráfico de escravos. Como os navios negreiros corriam mais risco de serem pegos pela esquadra inglesa, o preço só aumentou. O que não aumentou foi a vergonha na cara. Afinal, dos 4 milhões e meio de escravos que então viviam no Brasil, pelo menos 700 mil tinham entrado de forma ilegal no país. E assim, fraudando todos os tratados que assinou, o Brasil se tornou a única nação independente do mundo que ainda possuía escravos na aurora do século XX e a última a decretar a abolição. Redigida por um calígrafo famoso, em pergaminho finíssimo e firmada com uma pena de ouro cravejada de brilhantes, usada aquela única vez pela princesa Isabel, a Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888. Mas não foi capaz de apagar o trágico legado de mais de 3 séculos e meio de escravidão no Brasil. É como diz o velho chavão: o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se você acha que os próximos 500 anos do Brasil não deveriam ser iguais aos 500 que passaram, fique ligado. E que a luta pela abolição da escravatura sirva de lição. Até a próxima.
É isso aí. Tudo bem? Boa tarde, bons estudos e até a próxima.